Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje eu tô gravando aqui só na webcam em direto para fazer um videozinho mais rápido para vocês, para dar algumas explicações sobre um quiz que a gente fez lá no Instagram. Se vocês quiserem participar desses quiz, segue a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. E a gente fez um quiz sobre cicatrização. Tinha alguns assuntos um pouquinho mais delicados que seria muito complicado de eu falar no Stories, então eu decidi gravar um vídeo aqui no YouTube, então a gente vai colocar lá no Insta também, para vocês entenderem um pouco melhor como funciona esse processo de cicatrização, por que as respostas estão certas ou erradas, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Lembrando que é importante a gente aprender sobre o processo de cicatrização, porque as pessoas vão seguir exatamente o que a gente recomendar. Eu sempre digo, sigam as recomendações do tatuador ou da tatuadora que fez a tatuagem em vocês. Então é papel de vocês, como profissionais, estudar, pesquisar como é o melhor processo de cicatrização e passar isso para o cliente de vocês. Mas algumas coisas, na tatuagem tudo varia, tudo depende, máquinas depende de quem gosta de um tipo, de outra, tintas, agulhas, tudo. Mas existem algumas coisas que não depende, tá? Na cicatrização também depende, vai variar de tipo de pele e tal, mas existem alguns padrões que a gente tem que seguir e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então a primeira pergunta era, quanto tempo a gente precisa esperar para fazer um retoque numa tatuagem, tá? As respostas foram essas aqui. A gente colocou as opções 1 dia, 5 dias, 15 ou 30 dias ou mais, tá? Então vamos falar uma por uma. 3 pessoas botaram aqui 1 dia. A gente nunca vai fazer um retoque em 1 dia. Quando a gente perfura a pele da pessoa, essa pele ela entra num processo de inflamação, tá? Então o corpo vai começar a fazer o trabalho de cicatrização, ele começa pela inflamação. Nessa parte, se a gente esperar 1 dia e for fazer o retoque, vai machucar muito a pele. Então esse período vai forçar de novo um processo de inflamação numa área que já está passando por esse processo de inflamação, então isso vai ser muito complicado para a tatuagem. Isso pode dar uma complicação um pouquinho maior mais adiante, tá? Então com 1 dia a gente nunca faz retoque, tá? A segunda opção eram 5 dias. 5 dias também a gente não faz retoque. Por quê? 5 dias a gente está saindo do processo de inflamação, a pele está começando a se regenerar, algumas pessoas antes, algumas pessoas depois. Mas nesse processo, a pele ainda está num processo muito inicial de regeneração. Então não é legal, não é de forma alguma legal fazer esse retoque em 5 dias. A pele ainda está se regenerando. Se a gente for machucar uma pele que ainda está se regenerando, a chance de gerar uma queloide ou gerar uma lesão um pouquinho mais séria, ela é bem grande. Então a gente também não faz com 5 dias, tá? Com 15 dias, que uma grande parte das pessoas colocaram ali, também não é o ideal. Por quê? Existem muitas pessoas, a galera Wolverine, né? Que, nossa, minha tatuagem com 5 dias já se reconstruiu toda, a pele tá toda regenerada 100%. Mas não é porque a gente tá vendo que a pele parece estar cicatrizada, que ela de fato está cicatrizada. Esse processo de cicatrização, ele vem lá de baixo até lá em cima, tá? Então tem todo esse processo aqui. Quando a gente vê por cima que acha que essa pele está cicatrizada, normalmente ela ainda está esbranquiçada, tá saindo um pouquinho aquele branquinho e a gente vê, tá fechado, tá tudo certo. A gente não precisa, a gente não tem que confiar só no que a gente enxerga. Por exemplo, tu não precisa ver o coronavírus para saber que ele existe, né? Então, o mesmo processo da cicatrização não é tu vendo a cicatrização e vendo que está fechado que tu diz, pronto, fechou, está cicatrizado. Então, o processo de cicatrização ele é mais complexo, ele vem lá de dentro até lá fora e ele tem várias regenerações da pele até a pele voltar ao normal. Com 15 dias, essa regeneração ela não aconteceu por completo, certo? Quer dizer que não pode tatuar com 15 dias depois? Não. Quer dizer que não é o ideal. Se for uma situação extrema, se for uma situação onde a pessoa teve uma boa regeneração, a pessoa vai viajar e coisa assim, tu até pode fazer com 15 dias, mas não é o ideal. A gente sempre vai trabalhar com o ideal, por quê? Porque quando a gente faz as coisas, por exemplo, passa num padrão de 15 dias para retocar, pode ser que algumas pessoas não tiveram uma regeneração muito boa ou não tiveram uma regeneração ideal para poder fazer uma tatuagem em cima, então 15 dias não é o ideal. Você sempre tem que optar por 30 dias ou mais. A regeneração completa, 100% da pele, ela leva muito mais do que 30 dias, tá? Então, a partir de 30 dias, a gente tem a certeza de que a pele já está regenerada e que a nova lesão que a gente vai fazer ali em cima não vai causar um problema mais sério, tá? Então, por segurança, a gente faz sempre com 30 dias ou mais. A segunda pergunta foi uma pergunta muito importante. Se rolar infecção na tatuagem, o que a gente faz? Eu vou começar, antes de mostrar as respostas para vocês, eu vou começar com um conceito muito simples que eu tenho sobre isso. Se uma pessoa quer fazer tatuagem, quem é que ela vai procurar? Ela vai procurar um tatuador ou uma tatuadora, certo?
Quando a gente vê que as pessoas estão fazendo tatuagem com quem não tatua, com quem não estuda, com quem não se dedica, a gente diz, pô, mas a pessoa nem é tatuadora, a pessoa nem trabalha com isso, não sei o que, sai fazendo tatuagem de cadeia, não sei o que, tal. A gente fica incomodado que a pessoa não procurou um profissional ou uma profissional para fazer a tatuagem, certo? Então vamos lá para essa pergunta. Se rolar uma infecção, o que fazer? As respostas foram essas aqui. Taca Nebacetin. Nebacetin ou qualquer pomada relacionada do tipo, é a primeira reação que a gente tem. A gente vai lá, não foram tantas pessoas que colocaram, mas é a primeira reação que a gente tem. Vai lá e passa um Nebacetin, vai dar tudo certo, vai tirar essa infecção e tudo mais. A infecção pode ocorrer de várias formas, por várias bactérias e tal, e a gente não sabe qual é a infecção correta, a infecção que aquela pessoa está sofrendo. E muitas vezes passar o Nebacetin, ou passar outra pomada, ou passar qualquer outra coisa, não é o nosso papel. A não ser que vocês tenham uma formação em dermatologia, não é o nosso papel, tá? Então a gente não pode receitar pomadas, a gente não pode receitar nenhum medicamento, a gente não pode receitar nada. Não cabe a gente receitar nenhum tipo de medicação para as pessoas tomarem, tá? Então, taca Nebacetin? Não, de forma nenhuma. Não receitem para as pessoas, porque isso pode ser um agravante, a pessoa pode ter alergia, por exemplo, ou qualquer coisa assim, pode dar um problema maior e isso vai ficar na conta de vocês porque vocês receitaram isso, não sendo papel de vocês. A segunda era... Pode ser uma pomada antialérgica ou alguma coisa do tipo, mesma coisa, tá? A gente não pode receitar medicamentos, a gente não pode receitar nenhum tratamento porque não cabe a gente, a não ser que vocês tenham uma formação em dermatologia, tá? A última opção era tomar antibiótico. Gente, pelo amor de Deus. Antibiótico, a gente não pode receitar nada, certo? O antibiótico ele é muito mais delicado, até uma pomada antibiótica, coisa assim. Por quê? Se não for o antibiótico correto para aquela infecção, vocês podem criar, as bactérias podem criar uma defesa maior e pode ser um problema muito maior. De qualquer forma, começa que a gente não receita nenhum medicamento, nenhuma medicação, certo? Tenham isso em mente, não é o nosso papel. Assim como a gente fica triste, a gente fica irritado quando vê alguém buscando uma pessoa para tatuar que não é uma pessoa profissional, da mesma forma os dermatologistas devem ficar puto da cara vendo a gente receitar um monte de coisa que não faz sentido. A gente não estudou sobre isso. Então não é porque a gente acha que isso vai resolver que a gente tem que receitar isso. Antibiótico é uma coisa muito séria. Jamais receitem. Jamais. Para receitar um antibiótico tem que fazer uma perícia, tem que identificar qual é a bactéria que está ali para receitar o melhor tratamento possível, tá? E a resposta correta, óbvio, procurar um dermatologista. Antes de vocês fazerem a tatuagem nos clientes de vocês, vocês têm que explicar, olha, qualquer infecção, qualquer inflamação mais grave ou qualquer reação alérgica que vocês possam ter na tatuagem, tem que procurar um dermatologista. De novo, a não ser que vocês tenham uma formação em dermatologia, não receitem coisas, porque isso pode vir muito contra vocês e pode prejudicar a saúde dos clientes de vocês, tá? Então não receitem. Essa pergunta foi muito importante, esse foi um dos maiores motivos de eu querer gravar esse vídeo para passar para vocês. A terceira pergunta, então, era sobre o que precisa para ter uma boa cicatrização, tá? Isso eu sempre falo para todo mundo. Cara, a gente não tem um estudo científico, técnico sobre a melhor forma de cicatrização da tatuagem, mas a gente tem alguns falando sobre a melhor cicatrização de feridas e tudo mais. Então a gente acaba se baseando nisso lá no curso. Inclusive quem fez o curso acertou todas porque estudou, fez direitinho, porque a gente estudou tudo sobre antes para poder passar para vocês da forma correta. Então, o que precisa de uma boa cicatrização, tá? As respostas foram essas aqui. Manter a tatu no plástico filme durante 7 dias, se eu não me engano. 45 pessoas. Vamos comentar sobre isso. O plástico filme, algumas pessoas vão querer colocar o plástico filme, outras pessoas não vão querer colocar o plástico filme, isso fica com vocês. Mas o plástico filme, o que ele faz? Ele abafa aquela área e aquela área, ela fica... Por sair aquele plasma da pele quando a gente faz, misturado com sangue e tudo mais, isso aí pode gerar uma proliferação maior de bactérias, pode gerar uma contaminação maior ali. E quando vocês colocam o plástico filme, vocês abafam aquela região, vocês agravam essa situação. Então o plástico filme, eu particularmente não recomendo para as pessoas,
a não ser que vá entrar em contato com algum ambiente sujo ou que tenha, por exemplo, na pele, a pessoa tem que, na panturrilha, assim, a pessoa tem que usar uma calça jeans para trabalhar ou alguma coisa assim, mas a gente não indica o plástico filme justamente por isso, por ele abafar aquela área e gerar um ambiente propício para a proliferação de bactérias e poder ter um risco maior para a tatuagem. A segunda opção é passar hidratante logo após o procedimento. O hidratante ele é um aliado muito grande para a gente no processo de cicatrização, mas não no começo. No começo, o hidratante ele pode ter algum problema na tatuagem, inclusive pode ter alguma reação alérgica, pode agredir aquela área ali, dependendo do que é feito o hidratante. Então, o hidratante ele não é recomendado logo depois do procedimento. Por quê? Aquela ferida ela ainda está aberta. O hidratante ele é recomendado quando aquela ferida fechou, tá? Então, quando fechou, começou a formar as casquinhas, o hidratante ele é recomendado, porque ele vai manter aquela pele hidratada, ele vai ajudar na regeneração da pele. Antes disso, não é recomendado, por isso que essa não é a resposta correta, tá? Limpar com água quente durante o banho, essa a gente até fez meio que brincando assim, porque é óbvio que não se faz isso, mas nem sempre as coisas são óbvias. Quando a gente está aprendendo, tudo é novo, então 7 pessoas botaram ali que limpar com água quente durante o banho pode ser uma opção e ela não é. Porque a água quente, o que ela vai fazer? Ela vai forçar a reabertura da pele, ela vai atrasar o processo de cicatrização e como é uma área que já está inflamada, ela já está quente, quando a gente coloca água quente isso pode piorar. Então, limpar com água quente não é o ideal, muito pelo contrário, é ruim para tatuagem. Tanto que uma das recomendações, e bem importante, é que o banho seja morno e rápido. E se possível, banho gelado, inclusive a aplicação de gelo no local, ela é bem importante, ela é bem positiva. Então, limpar com água quente no banho não, tá? E a resposta correta, que quase todo mundo acertou ali, é manter a área limpa e sem contato. O que isso quer dizer? Se vocês vão receitar pomada, se vocês vão receitar aquele plástico, não é plástico filme, mas aquela película de proteção, o que vocês forem fazer, isso é com vocês, é os estudos de vocês, baseado no que vocês estão fazendo e recomendando para as pessoas. Porém, o ideal para uma boa cicatrização é manter aquela área limpa e sem contato. Essa área limpa é passar, lavar ela com um sabonete neutro, antibactericida, possivelmente, e secar ela. Ela tem que ficar seca, tá? E sem contato, sem a roupa encostando ali. Se vai ter um contato maior, aí pode colocar um plástico filme por cima durante esse contato, depois tira, limpa, mantém essa pele ao ar livre, limpa ao ar livre para poder respirar, para poder fazer a melhor cicatrização. A próxima pergunta, então, era como lidar com as casquinhas durante o processo de cicatrização. E a gente vai ver as respostas aqui, então. Então, a gente tem ali, tirando elas para acelerar o procedimento. Não faz sentido, tanto que ninguém colocou, porque não faz sentido, tá? A gente não tem que tirar as casquinhas. Toda vez que a gente tira a casquinha, ao invés de acelerar esse processo, a gente atrasa esse processo, a gente retarda ele e pode inclusive ficar uma ferida ali no local e criar uma queloide. Coçar com as unhas. Teve 2 respostas, mas uma foi da Ju, que ela estava conferindo lá as respostas e botou ali errado de besteira mesmo. Mas então a gente teve uma pessoa que disse coçar com as unhas e nunca é recomendado coçar com as unhas. Lembrem, embaixo das unhas a gente tem muita sujeira, a gente tem muitas bactérias que podem trazer um problema muito sério para a tatuagem, mas quase ninguém colocou ali, uma pessoa colocou, então tá tudo certo. Tirar as casquinhas para montar o quebra-cabeça, essa obviamente foi uma brincadeira. A galera que colocou ali, as 8 pessoas que colocaram ali, provavelmente colocaram de brincadeira. Mas, se vocês estão fazendo isso, tirando a casquinha e montando um quebra-cabeça, tá errado. Mas parabéns para vocês, porque a ideia é boa. E, obviamente, passando o hidratante levemente. Essa é a forma que a gente vai lidar com as casquinhas. A gente vai passar um hidratante levemente. A gente não vai pegar e passar, assim, o hidratante, inclusive, para coçar, porque a gente sabe que coça muito. E ficar fazendo assim, porque se vocês passarem com força, pode acontecer de vocês puxarem uma casquinha nessa força, entendeu? Então por isso a gente passa o hidratante de uma forma muito leve para manter essa regeneração da pele da melhor forma possível. E a nossa última pergunta foi como cuidar da tatu pós-cicatrização? Quando a gente está falando pós-cicatrização, é depois, obviamente, do processo todo de cicatrização. Quer dizer que por ela estar cicatrizada a gente não precisa ter cuidado? Não. Essa área a gente vai ter que ter o maior cuidado possível para manter a tatuagem mais viva, para manter a tatuagem mais bonita pelo maior tempo possível. O que acontece? A gente sabe que a gente pigmenta a segunda camada de pele e a primeira camada ela não fica com pigmento, ela se regenera. Então a primeira camada é a camada que a gente vai cuidar
para essa camada ficar na melhor condição possível para poder mostrar o pigmento na segunda camada. Quando a gente cuida dessa primeira camada, a nossa tatuagem fica mais bonita. Quando a gente descuida, a gente pega muito sol, a gente tá muito em praia, ambiente de praia e tal, e essa pele vai envelhecendo muito cedo, a nossa tatuagem vai envelhecer. Se vocês arrancarem a primeira camada da pele, o pigmento vai estar lá, o pigmento vai estar lá intacto, na cor de quando foi aplicado. O que vai fazer a diferença é essa primeira camada, que ela vai servir como uma proteção e muitas vezes ela vai acabar servindo como um filtro negativo se a gente não cuida dessa pele. Então as respostas foram: passando hidratante e protetor solar. Hidratante a gente vai passar sempre, tá? Na tatuagem. A gente sempre vai passar hidratante, sempre que possível, sempre que lembrar. É muito importante manter a pele hidratada. E quando tiver exposição ao sol, a gente vai sim passar protetor solar, porque ele vai evitar que essa pele ela queime, por exemplo. Vamos supor que vocês pegam uma queimadura de sol. Essa queimadura vai tirar toda aquela primeira camada da pele, vai descascar toda a pele e essa pele vai envelhecendo muito mais. E isso vai piorar muito a qualidade da tatuagem de vocês. Então, que bom que todo mundo, a grande maioria, colocou ali. Usar cremes para reavivar a cor. Gente, creme não reaviva a cor, certo? O pigmento ele tá lá embaixo, então não existe um creme específico para tatuagem. Qualquer hidratante que vocês colocarem na pele, ele vai reavivar a cor. Então, um hidratante que ele funcione melhor para tua pele, se ela é mais seca, tu vai usar o hidratante mais direcionado a isso. Se tua pele é mais oleosa, tu vai usar um hidratante mais direcionado a isso. Não entendo tanto sobre isso, sobre pele assim, mas imagino que vocês devam saber o hidratante ideal para usar para a pele de vocês, mas os cremes não reavivam a cor, tá? O que ele faz é cuidar da tua pele, então não existem esses cremes para tatuagem e tudo mais, ele vai reavivar a pele, ele vai cuidar da tua pele para deixar a tatuagem mais visível, tá? Mas ele não vai trazer a cor de baixo para cima ou, enfim, reaplicar um pigmento, isso não faz sentido, tá? Não é errado usar um creme para reavivar a cor, porque ele vai ser um hidratante, certo? Mas não é um creme para reavivar a cor. Ele é um hidratante que acaba reavivando a cor e fazendo outros benefícios para a pele. Expor ao sol sem proteção, não sei por que 7 pessoas colocaram, muito provavelmente de brincadeira, mas obviamente a gente não vai expor a nossa tatuagem ao sol sem proteção por conta daquilo. Pode ter uma queimadura, o sol ele vai envelhecendo a nossa pele e consequentemente ele vai envelhecer a tatuagem. E nenhuma das opções me impressionou um pouco porque a gente tem que cuidar da tatuagem depois. Quando a gente termina a tatuagem, a gente tem que cuidar dela. Quando termina a cicatrização, a gente tem que cuidar dela. É uma coisa que a gente carrega pra vida inteira. Não é que a gente tem que cuidar, mas se a gente quer ter um resultado bom na tatuagem, a gente vai ter que cuidar sim. A gente vai ter que passar hidratante, vai ter que passar protetor quando for pro sol. Eu faço isso, eu passo protetor? Não passo. Mas eu também não posso reclamar das tatuagens, elas ficarem apagadinhas, elas ficarem esverdeadas, tá vendo? Porque eu sempre me exponho ao sol, não passo hidratante, não faço nada, não passo protetor solar, então não posso reclamar que a qualidade da tatuagem fique ruim, tá? Mas não depende só do tatuador ou da tatuadora a qualidade da tatuagem em 5 ou 10 anos, tá? Bom, então é isso sobre esse vídeo. Acabou ficando longo demais, mas como sempre eu falo bastante. Mas eu queria que vocês entendessem como funciona o processo de cicatrização para não cometer alguns erros básicos. E principalmente, lembrem disso, a gente não pode recomendar nenhum tipo de medicamento. Seja ele uma pomada, seja ele um tratamento, seja ele uma medicação, nada, tá? Então isso é muito importante, era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Valeu!